fazer uma revisão do que nós trabalhamos nesse bimestre. Então, a professora colocou ali nos slides todos os conteúdos que nós vimos durante todas essas aulas nossas, ok? Então, assim, você faça suas anotações, dê uma paradinha no vídeo, tá? Coloca tudo no seu caderno para você estudar e você fazer a sua avaliação, porque tudo que a prof está abordando aqui, com certeza vai cair na sua avaliação. Ok? Então, durante esse bimestre, nós começamos a trabalhar sobre o gênero textual, né? Nós falamos sobre vários gêneros textuais, e aí um gênero textual que a gente destacou bastante, onde nós trabalhamos, a gente fez a interpretação do gênero textual, né? A prof explicou para vocês que todo gênero textual, o poema, ele apresenta versos, estrofes, rimas, e ele tem uma finalidade, né, de manifestar os sentimentos e as emoções, né? Então, assim, o poema, o que a professora quer que vocês anotem ali no seu caderninho, que vocês estudem, são as características dele, que eu já passei para vocês nas nossas aulas, tá bom? Então, lá, continuando, a gente continua ainda falando sobre a relação do texto poético, né? Que ele também foi convertido em canções, porque tem alguns poemas que tem sonoridade, tem rima, eles falam entre si, entre as palavras, né? E o caráter geralmente se apresenta em forma de versos, estrofes, com rimas e ritmos, né? A prosa poética tem um caráter de poesia devido ao seu efeito emocional provocado pela linguagem. Aqui embaixo a professora falou para vocês também sobre alguns poetas importantes e poetisas, né? A prof destacou ali para vocês. Então, assim, ó, eu só vou falar, pessoal, só vou fazer uma revisão do nosso conteúdo que a gente trabalhou durante esse bimestre inteiro. Você pausa o vídeo e copia o que você não tem aí no seu caderno, que você acha necessário ali para o seu aprendizado, tá? Se você já tem na sua cabeça, se você já sabe isso que a professora está falando, melhor ainda, ok? Então, a gente vai para o outro lado. Outra coisa que nós trabalhamos, qual foi o outro tema que a gente trabalhou, que nós abordamos? Nós trabalhamos ali sobre as fábulas, né? Nós trabalhamos como escrever uma fábula, né? O que é uma fábula, o que constitui para ser um texto um texto de fábula, uma narrativa de fábula, o que ela tem que ter? Então, nós trabalhamos isso também, e aí nós falamos assim que o ponto principal ali da fábula, você não pode esquecer, se você não tem no seu caderninho anotado, você anote. O ponto principal ali da fábula é ela ter uma moral, né? Ela traz um ensinamento para nós, ok? E aí, sempre quando você for escrever uma fábula, a professora falou para você reler a sua fábula, para você dar para um amigo, dar para o pai ou para a mãe, dar uma segunda, uma terceira lida, né? Ali você acrescenta os aspectos importantes que você talvez na hora de estar escrevendo não lembrou, retira algumas coisas, algumas repetições que não são tão importantes. Então, assim, sempre quando você for fazer um texto, você tem que sempre dar uma lida, né? Reler o seu texto para você colocar ele estruturado numa segunda lida, numa releitura ali geral do texto, tá? E quando a gente pede para uma outra pessoa nos ajudar, fica bem mais fácil também, pessoal, porque assim, às vezes a pessoa, ela olha aquele erro que você não conseguiu olhar ali, perceber, tá bom? Então, aí a gente falou sobre a fábula, né? E aí nós falamos também sobre os elementos da narrativa, né? Que todos os textos narrativos, ele possui alguns elementos. E aí eu fiquei preocupada, porque a prof falou sobre o espaço, o tempo, o enredo, e vocês aí, prof, a gente não viu isso. Aí nós começamos lá do iniciozinho. Então a prof falou ali que para eu ter os principais elementos de uma narrativa, eu preciso ter o espaço, né? Que é o meu primeiro aqui, que a prof colocou, ele não tem assim uma ordem cronológica, tá? Ele precisa ter todos esses elementos que eu vou citar aqui para vocês. Então, eu tenho o espaço, que é o local onde se passa, né? Eu tenho o tempo, que é onde é marcado ali por horas, dias ou anos, ok? E eu tenho o enredo. O enredo, gente, é a trama onde as ações se desenrolam, né? Pelos acontecimentos. E aí, pessoal, eu tenho ali continuando os personagens, que é
muito importante, né? Eu tenho o personagem principal, que é o protagonista, e eu tenho também o personagem antagonista. Então a prof trabalhou com vocês a diferença deles ali. Se você não lembra, se você não fez essa anotação, então pausa o vídeo e copia no seu caderninho, tá bom? E aí nós colocamos também aqui o narrador, né? Que eu tenho 3 tipos de narradores aqui que a prof destacou com vocês. Eu tenho o narrador observador, eu tenho o narrador personagem e o narrador onisciente, né? Pulando para o nosso livro bimestral, nosso querido Pequeno Príncipe, que a prof mandou para vocês, né? Um link lá onde você, quem não tinha o livro, fez a leitura gratuita do livro Pequeno Príncipe, onde vai ter na questão, na avaliação de vocês, perguntinhas ali sobre a leitura do livro, né? Nem vai ser prova para vocês, vai ser assim uma atividade assim muito gostosa de fazer, porque a leitura é boa, é gostoso. Então a prof tirou algumas perguntas ali da história para ver se você, meu querido aluno, tenha entendido bem, tenha lido, tenha, né, feito ali as observações necessárias do livro. Então aí a prof explicou para vocês que esse Pequeno Príncipe foi escolhido porque ele é um dos livros, né, ele foi traduzido por mais de 220 idiomas, né, e o Pequeno Príncipe, ele é o terceiro livro mais vendido do mundo, né, ele foi adaptado por diversas vezes. Nós falamos um pouquinho também sobre o autor, né, a prof explicou para vocês sobre o autor, falou um pouquinho da vida dele, né, então aí a gente falou no geral do livro. Falei também ali sobre o livro, sobre cada personagem, né, que ele tem um símbolo dentro da história. E o Pequeno Príncipe, ele é o protagonista da obra, né? É uma criança que veio de um asteroide e viaja pelo universo. E de todas as viagens que ele fez, a Terra é a primeira vez que ele tem contato com os adultos. Então a história assim é uma muito bacana, muito gostosinha para você ler e para você ter como o seu amigo ali de cabeceira ali. E você recomendar também, tá bom? Então, gente, assim, a prof vai falar aqui sobre algumas questõezinhas que talvez, né, seja importante você saber para você realizar a sua avaliação, tá? Então, aqui eu quero que você pegue o seu caderno de oficina de leitura e você anote essas 5 questões ali e responda essas questões, tá? Quando a gente for fazer a nossa aula Zoom, a prof vai estar corrigindo essas questões ali com vocês, tá bom? E essa questão, assim, ó, ela é bem legal, a prof colocou 5 questões ali, gente, que ela engloba toda a leitura do livro. A primeira questão ali, então, eu coloquei para vocês responder para mim. Quantos personagens existem na história? Lembra que a prof passou para vocês ali que cada personagem tinha uma característica? Cada personagem da história, ele trazia uma lição para nós? Ele fazia um ensinamento? Então, eu quero que você só coloque lá quantos são os personagens e fale só dos principais. Quem mais aparece ali? É a Rosa? É o Pequeno Príncipe? Quais são os que mais aparecem ali? Tá? Segunda questão. Eu quero que vocês respondam lá no caderninho. Como o aviador conheceu o primeiro príncipe? Tá? Se ele está aqui, pessoal, então ele faz parte dos personagens principais. Então você tem que citá-lo, tá? Aqui na primeira questão. Terceira questão. Por que o pequeno príncipe fugiu do seu planeta? Muito legal essa pergunta aqui, pessoal. Se você não leu, você não vai conseguir responder, tá? Então, assim, a prof colocou, assim, histórias bem, perguntas bem que você tem que ter lido, não basta fazer só a leitura do resumo, né? Quarta pergunta. Primeiro planeta que o príncipezinho visitou era habitado por um rei. O que esse rei costumava dizer? Olha que bacana. Então, se você não leu, você não vai saber, tá bom? Então, a nossa avaliaçãozinha, gente, ela tá toda aqui, ó, tirada do livrinho, tá bom? Ó, se você responder essas questões no seu caderno, você já tá fazendo uma leitura total do livro, tá bom? Última perguntinha que eu quero que você coloque no seu caderno. Onde acontece a história do Pequeno Príncipe? Tem muitas pessoas que se confundem, gente, com essa pergunta aqui. Descreva. Onde acontece a história do Pequeno Príncipe? A partir do momento que você estiver respondendo essa questão aqui, você já leu, no mínimo, uns 5 capítulos, tá bom? Umas 5 páginas, desculpa. Você já tem lido umas 5 páginas ali do livro, tá?
Então, pessoal, a nossa revisão de oficina de leitura, ela se encerra por aqui, tá? Na avaliaçãozinha de vocês vão responder algumas perguntas referentes ao livro. É muito importante que você responda a essas questões no caderno, tá? Porque essas questões vão ajudar você a responder lá na avaliação outras questões relacionadas a essa, tá bom? Então, responda no seu caderno, que isso vai ajudar vai ajudar no teu estudo para fazer a nossa avaliação, tá? E daí eu quero que vocês estudem aqui os principais elementos da narrativa, coloquem no caderninho, estudem os tópicos, tá? Sobre a fábula, montem uma frase, uma pergunta, o que é uma fábula, quais as características da fábula. Não esqueça que a fábula sempre traz um ensinamento, né? Ela sempre traz ela contribui numa resolução da história, ela passa uma moral ali. Sempre a história da fábula em si, ela vem com uma moral, né? Aprovei repetir isso várias vezes com vocês, ok? E daí sobre o texto, né? O gênero textual, poema. Então a gente viu que cada poema ele possui versos, estrofes, rimas, né? Ele tem poemas sonoros, onde tem, né, música. Então assim, ele é escrito numa linguagem que ele emociona, ele sensibiliza, ele prende, né, o leitor ali. Ok, gente? Então, por aqui a gente termina a nossa revisão de oficina de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula e tenha um bom estudo e uma ótima prova para vocês. Um beijo!